Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, Histórias LGBTQIA+, Ecossexualidades e Fantasias Transcendentais. Randolfo Lamounier, Encontro do Boto com São Tomás de Aquino às margens de um rio no Vale dos Homossexuais. 2022. Ismael Neri, Desejo de Amor, 1932. Candice Lynn, Sycorax Collections, Herbarian, Coleções da Sycorax, Herbário, 2011. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Estamos na sala intitulada Ecossexualidades e Fantasias Transcendentais, o último núcleo da exposição Histórias LGBTQIA+. Este espaço, de formato quadrado e paredes brancas, destaca as duas esculturas posicionadas no chão e uma obra de grande escala que pende do teto e gera uma sombra no chão. Trabalhando na década de 1930, a artista lésbica Marie Laurencin pintou um mundo bucólico de fantasia habitado inteiramente por mulheres. Com formas indomáveis e selváticas, este núcleo reúne versões surreais, cósmicas, selvagens, extravagantes, kitsch e indisciplinadas de novos ecossistemas e universos queer. Indo além das limitações do binarismo masculino-feminino, muitos artistas contemporâneos LGBTQIA+, vislumbram uma vida livre de toda e qualquer restrição. Um mundo pós-humano que abole fronteiras e propõe uma interrelacionalidade entre corpos, fluidos, plantas, animais e solos. Em obras como as pinturas de Adi Minoliti, Marianne Rosseini e Nazim Hantezadeh, figuras orgânicas sugerem criaturas e beiram a abstração, enquanto seus corpos desabrocham em pétalas ou se torcem em trepadeiras ou ainda explodem em formas celestiais. Rafa Bequir e a Transalien se transformam para evocar reinos utópicos e identidades misteriosas. Dentro do contexto da escalada da crise climática e da violenta pilhagem de recursos do planeta, essas obras tentam, com seriedade, imaginar alternativas. Já Uira e Seba Calfoqueu se valem de conexões cosmológicas indígenas entre a água e identidades trans. Ao entrelaçar flores, animais, pedras, florestas, líquidos e carne, essas artistas propõem modelos para cuidar da terra e também umas das outras. Randolfo Lamounier é um artista brasileiro cuja prática se destaca pelo uso de tecidos, bordados e objetos do cotidiano para construir narrativas visuais que oscilam entre o pessoal e o coletivo. Oriundo da cidade de Contagem, em Minas Gerais, seu trabalho investiga questões ligadas a identidades, desigualdades e histórias sociais, muitas vezes articulando essas temáticas por meio de composições híbridas, que integram elementos de memória, política e afetividade. A série Profecias, iniciada em 2018, a qual a obra a ser descrita aqui pertence, reflete sua capacidade de transformar materiais têxteis em dispositivos de crítica social e de imaginação de futuros possíveis. Em Encontro do Boto com São Tomás de Aquino às margens de um rio no Vale dos Homossexuais, de 2022, Lamounier aborda as complexas dinâmicas de opressão e resistência. A tela de 2 metros de altura por 1,60 de largura e 12 centímetros de profundidade está em destaque ao centro da parede, em frente a quem entra na sala. Uma composição vibrante e detalhada, onde técnicas como bordado, crochê, costura e pintura se combinam em uma superfície têxtil de grandes dimensões e contrastam com a presença de imagens de crânios e símbolos de morte. Elementos figurativos e textuais se misturam em camadas sobrepostas, criando uma narrativa visual rica em significados. No centro, uma fotografia em preto e branco mostra o tronco de um rapaz com uma tatuagem no antebraço. Abaixo está o título da obra em letras vermelhas: Encontro do Boto com São Tomás de Aquino às margens de um rio no Vale dos Homossexuais. Essa inscrição, repleta de ironia e imaginação, sintetiza o espírito ficcional da obra. O título, com sua construção poética e provocativa, convoca figuras emblemáticas da cultura e da religiosidade, o boto amazônico e São Tomás de Aquino, para habitar um espaço queer e utópico,
um vale dos homossexuais. O uso de materiais têxteis, tradicionalmente associados ao trabalho doméstico e feminino, subverte estereótipos ao carregá-los de narrativas complexas que lidam com poder, violência e resistência. As texturas e a aparência artesanal dos tecidos contrastam com as imagens e mensagens de enfrentamento, criando uma dialética entre conforto e desconforto que desafia o espectador a confrontar suas próprias percepções sobre as histórias e os corpos marginalizados. Na parede à direita, vemos uma obra de Ismael Neri, 1900-1934, um dos grandes expoentes do modernismo brasileiro, cujo trabalho articula elementos de surrealismo, simbolismo e expressionismo. Profundamente influenciado por suas reflexões metafísicas e sua relação com a poesia, Neri desenvolveu uma produção marcada por temáticas existenciais, abordando questões de identidade, espiritualidade e desejo. Seu trabalho frequentemente explora os limites entre corpo e alma, real e imaginário, recorrendo a formas distorcidas e paisagens oníricas para expressar a complexidade da experiência humana. Desejo de Amor, de 1932, é uma pintura a óleo que, no primeiro plano, uma figura humanoide se destaca com características que podem ser interpretadas desde uma anatomia sexual. Uma forma ovalar com um orifício no lugar da cabeça e um membro fálico ornamentado com espinhos que se projeta do tronco e contorna esse orifício. Essa figura tem a mão esquerda segurando um tecido branco, cobrindo um de seus seios e deixando o outro à mostra. À direita, sobre o ombro, duas pequenas formas humanas se abraçam, inseridas entre uma nuvem e pedras arredondadas, em um gesto que sugere intimidade e afeto. O fundo é composto por uma paisagem árida em tons arenosos. À esquerda, uma construção clássica com colunas de ruínas de templos, trazendo um caráter mítico para a cena onírica. Por fim, Candice Lynn é uma artista cuja prática se destaca pela intersecção entre história, ciência e misticismo. Sua obra, Sycorax Collections, Herbarium, em português, Coleções da Sycorax, Herbário, de 2011, foi realizada a partir de técnicas mistas de gravura, aquarela, tinta e colagem de revista e de ervas secas. Localizada na mesma parede em que Ismael Neri, porém no canto à direita, uma figura central é marcada por uma fisicalidade visceral, quase mítica, de corpo azulado, simultaneamente humano e bestial. De braços abertos, tem o tronco adornado por plantas secas e elementos vegetais que se entrelaçam em seu corpo, tornando-o parte de uma ecologia simbiótica. Suas mãos seguram recipientes ovais que pendem como frutos, enquanto ao redor há uma vegetação com duas árvores com frutos também pendentes e alguns arbustos. Essa paisagem se organiza em um padrão que remete a ilustrações botânicas do século XVIII. Uma delicadeza de herbário científico mistura-se a uma intensidade ritualística. Os tons terrosos e vegetais das plantas contrastam com a textura azulada do corpo, que parece emergir de um tempo e espaço indefinidos. Em meio à cena, objetos como um almofariz e um pilão insinuam práticas de cura e transformação, enquanto as ervas secas introduzem uma materialidade tátil que transborda os limites da representação bidimensional. Na obra de Candice Lynn, o corpo híbrido e vegetal de Sycorax se torna um arquivo vivo das histórias de resistência e transformação que atravessam os séculos. Inspirada na figura marginal de Sycorax, a mãe de Caliban em A Tempestade de Shakespeare, Lynn resgata e expande o papel dessa personagem como uma metáfora para o conhecimento subversivo, a curandeira, a herbalista, a bruxa, cujas práticas desafiaram as estruturas de poder colonial e patriarcal. Enquanto os herbários europeus documentavam plantas para fins de exploração econômica e científica, frequentemente apagando as origens indígenas e africanas desses saberes, Lynn enfatiza histórias de resistência associadas às plantas. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade, Histórias LGBTQIA+. Curadoria: Adriano Pedrosa e Júlia Bryan Wilson, com colaboração de André Mesquita,
e assistência de Leandro Muniz e Teu Teutônio. Acessibilidade: Ana Amaral, Daniela Rodrigues e Zarte Silva. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade. Mais diferenças. Narração: Benedito Sverberi. Tradução e interpretação em Libras: Paula Rosa Gomes. Montagem audiovisual: Cabrel Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2024. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.